Muito boa tarde. Assim, matam as velhas, né? Muito obrigada pela presença de vocês. E obrigada, principalmente, a vocês duas, Eva Blay e Sueli Carneiro. Muito obrigada. Que bom que eu estou com elas. E que bom que eu estou tão nervosa, porque eu quase venho de capacete. Porque eu sei que as duas não vão pegar muito leve, nem com vocês, nem comigo. Imagina. Mas a maravilha de dividir a curadoria de um festival literário com a Fernanda Diamante é essa liberdade de imaginar um conjunto de conversas que a gente gostaria de ouvir. É uma alegria. E o Museu Judaico não apenas nos convidou a fazer isso, como está cuidando tão bem de tudo que é necessário para que essas conversas aconteçam em um espaço de acolhimento, de abertura. E uma das conversas que eu sonhava em testemunhar, antes mesmo da possibilidade do festival, era uma conversa entre Eva Blay e Sueli Carneiro. Eu nunca vi essa conversa. Eu vou ler as mini-biografias das duas, e vocês também me corrijam, por favor, se eu falar alguma bobagem. Eva Blay é feminista, socióloga, professora e senadora. Autora de diversos livros, dentre eles O Brasil como Destino, Raízes da Imigração Judaica Contemporânea para São Paulo. Também Trabalho Domesticado, A Mulher na Indústria Paulista, Assassinato de Mulheres e Direitos Humanos, dentre tantos outros. E também organizou muitos livros, como 50 anos de feminismo, Argentina, Brasil e Chile. Eu fui aluna da Eva Blay no curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Uma honra, professora Eva Blay. Sueli Carneiro é ativista feminista antirracista, e ela é ativista antes de qualquer coisa. Filósofa e escritora. Em 2022, ela é a personalidade literária do Prêmio Jabuti. Fundadora e diretora de Guia 10, Instituto da Mulher Negra. Autora de Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. E também Escritos de uma Vida. Eu tenho a honra de ter escrito a biografia de Sueli Carneiro e também de ter sido aluna da professora Eva Blay, como eu disse. Sou admiradora dessas duas mulheres tão importantes para este país e para uma geração de feministas. Somos muito gratas a vocês duas. Então, vocês não esperem uma mediação tranquila ou com algum distanciamento. Como eu prometi para as duas, a gente não espera de vocês nenhuma receita do que a gente tem que fazer. Mas, ao ouvir experiências que vocês compartilharam, eu tenho certeza de que nós aqui sairemos muito mais preparadas para o que virá. Nós não combinamos quem vai começar, mas, na nossa tradição, faz sentido que Eva Blay comece, não é isso? Por favor. Professora Eva Blay. Como você quiser. Eu posso começar também. Eu começo. Obrigada. Tá ligado, né? Bom, então, primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, por várias razões. Primeiro, porque estou junto com a minha amiga, né? Fazia 20 anos que a gente não se via, mas se trocava, né? Estamos sempre pelas mesmas lutas feministas, antirracistas, de todos os sentidos, pela democracia, pelos direitos humanos. Então, isso sempre foi alguma coisa. E, especialmente, este museu, para mim, é um lugar muito importante. Eu me considero a colaboradora, nem que seja de uma pedrinha, do começo deste museu. Eu me casei aqui, quando isso era uma sinagoga. E depois disso, a gente resolveu que isso iria se tornar um museu. E, sendo um museu para a cidade de São Paulo, aí realmente fala para o meu coração, porque, como os negros, nós, judeus, somos muito discriminados. Então, o Brasil e São Paulo precisam saber qual é o papel dos judeus na contribuição da construção desta nacionalidade. Bom,
Então, eu agradeço muito. Eu só escrevi 2 páginas bem rápidas para a gente poder começar. E eu começo, depois da gente ter conversado, você me falou, mas a gente está pensando na Sankova e tal. Ocorre que eu tenho filhos que são muito ligados não só à questão judaica, mas antirracista. E o meu filho me diz, mãe, você precisa assistir Sankofa, a África que te habita. Fui assistir Sankofa. E meu filho chama-se Enio. E ele, então, me contou que ele tinha ficado encantado ao ver a história de Sankofa. E o que é este filme? Bom, o filme ele foi feito a partir do trabalho, você está careca de saber, mas eu vou contar, né, Sueli? A partir do trabalho de um fotógrafo chamado César Fraga e do professor Maurício Barros. Esses 2 caras, muito sensíveis, viajaram por 9 países, atenção, 9 países, africanos, que eles foram conhecer os locais da memória da população escravizada que veio para o Brasil. Portanto, eles foram analisar o tráfico dos negros que compuseram a nossa civilização, entre aspas, brasileira. Quer dizer, eles foram buscar a própria história, a história deles, negros brasileiros, mas cujas origens estavam lá. Foram suprir lacunas. É assim que a gente faz em sociologia, né? Você vai buscar a origem das coisas, vai buscar a própria história, porque a história não é só aqui, ela vem de longa data. Então, esses 2 foram justamente suprir este vazio e preencheram muito bem. Aliás, eles fazem uma coisa que você deve ter aprendido comigo, possivelmente, porque eu insisto muito com os meus alunos e alunas, dizendo o seguinte, olha, grava as histórias, grava a história da tua mãe. Eu me lembro que você tem a mãe chamada Eva, e que eu falava para você, Sueli, grava a história da tua mãe. Grava. Eles vão embora. História oral é isso, eu ensinava isso. Mas isso, gente, há 40 anos atrás, quando as pessoas não tinham essa metodologia. E eu sempre insisti, olha, a gente precisa conversar com os velhos, conversar com a família, com os vizinhos. Eles vão embora, eles têm um saber. Esse saber é nosso, a gente não pode desperdiçar isso. Então, ensinava a história oral, e foi isso que esses 2 cineastas fizeram quando foram fazer Sankofa. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, se você quer ter uma visão crítica da colonização, você tem que buscar as origens. Quer dizer, você vai procurar enxergar o que está por trás daquilo que nos ensinaram. E aí eu entro com a história dos judeus. Por quê? Eu, quando estava na escola, no primário, no ginásio já, eu aprendi que o Brasil foi descoberto e para cá vieram os degredados. Quem eram os degredados? Bandidos, assassinos, ladrões, pessoas que estavam na cadeia e que Portugal, Espanha mandavam para cá. E no que eu estou estudando a história naquela época, nós falávamos israelitas, não se falava a palavra judeu. Judeu era nome feio, era tão feio. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez, na minha família, eu cheguei e perguntei para uma pessoa da minha família, o que quer dizer judeu? Eu levei um tapa na cara.
Foi a única vez na vida que eu levei um tapa na cara. Eu não entendi. Eu só perguntei o que queria dizer judeu, porque eu tinha ouvido. Bom, nunca mais repeti essa palavra. Mas quando eu fui estudar, aí eu entendi que nós, israelitas, éramos esses degradados. E aí eu comecei a rever essa história, eu e muitas outras pessoas que estão aqui, certamente, e comecei a decolonizar a imigração judaica para cá. É a minha sankofa, na verdade, né? E aí eu comecei a viajar também, fazer isso que esses caras fizeram. Aí eu fui para a Bahia, eu fui para o Marrocos, em todos os lugares que eu ia e que eu fui, eu sempre procurava a comunidade judaica. E aí comecei a ver que eles eram pessoas normais, né? Não era ladrão, não era assassino, mas todos eles tinham medo. E aí eu fui para... Gente, eu fui para tudo quanto é canto. Eu fui para a Alemanha, eu fui para a França, eu fui para Israel, eu fui para o Chipre. Enfim, em todos os lugares eu ia procurar onde estavam os judeus. Sempre estavam escondidos. Não era uma coisa assim muito fácil, mas aos poucos as coisas foram se revelando. E conforme elas se revelavam, eu comecei a conhecer a história do Brasil. Porque aí que eu entendi quem éramos nós. Nós, não só os judeus, mas nós os colonizados, nós os deturpados, nós os assassinos, etc. Então, foi muito interessante ir para Portugal e descobrir quem era o Brasil, quem éramos nós, a minha identidade. Olha, foi muito chocante, foi doloroso. Não estou fazendo propaganda, não, mas vocês vão ver que no livro aqui, que tem muito dessa história, não tem tudo, mas tem muito dessa história, porque é uma história muito dolorosa, é uma história bonita. Tem uma parte alegre, tem uma parte de superação. Existem aqueles que realmente foram para cima e tal, mas sempre tem aquele travo, né? Mas foi interessante fazer tudo isso, porque aí eu não falava mais israelitas. Aí eu comecei a falar nós judeus. E quando um começa, o outro vem e fala também, né? Então, você começa a desmistificar as coisas. E eu comecei a entender o que eram os imigrantes nessa terra. Eu comecei a entender o que era o Brasil. Eu não entendi antes. Eu tinha a visão que eu tinha aprendido na Escola Normal Padre Anchieta, onde eu tinha estudado, ou no Roosevelt, onde eu tinha estudado, porque eu sempre estudei em escola pública, e era isso que eles ensinavam. Ah, mas foi lindo você ser professora e começar a ensinar outras coisas, a outra vertente, a outra realidade, e trazer os alunos negros, o que isso fazia, era uma coisa pessoal, de fazer entrar aluna, principalmente mulher, que fosse negra, para ser bolsista. Porque não tinha cota, mas eu fazia a minha cota particular, né? Eu não estou me glorificando, não. Eu estou dizendo para vocês uma situação difícil, porque você tem que abrir barreiras, você tem que abrir portas. Ser feminista já era uma tragédia. Lutar pelos direitos das mulheres era outra tragédia. Ser ridicularizado por ser feminista num departamento de sociologia? Gente, vocês podem imaginar o que era isso? Ninguém considerava isso sério. Bom, paciência, não é? Nós somos lutadoras. Se existe uma resiliência, é o que o feminismo nos ensinou. Então, você é a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto. Qual é o problema? Por que as mulheres precisam morrer?
Por que as mulheres pobres têm que morrer? Porque classe média não morre. Ah, mas você fica falando essas coisas, a Igreja Católica... Olha, no judaísmo não é proibido o aborto. Quem decide é a mulher. Desculpa, hein? Quem decide é a mulher. E não é que eles façam que isso seja um ponto pacífico, não é. Mas existe esse respeito com relação à mulher. Então, eu nunca senti dentro do judaísmo, como eu nem sou religiosa, mas nunca senti dentro do judaísmo essa questão. Nunca fui perseguida, a não ser fora, né? Aí sim, aí era diferente. Bom, para concluir esse raciocínio, eu quero dizer para vocês o seguinte, que este, para mim, é um momento de entender a história brasileira de hoje. Eu tenho 50 anos, nós, Sueli, né? Temos 50 anos de trajetória e nós sabemos o que foi a ditadura. Então, nós sabemos muito bem os perigos que a gente corre quando se corta dinheiro da universidade, quando se corta a creche, quando se corta todas as situações que favorecem as mulheres trabalhadoras, mulheres que querem se emancipar, todas. E, então, este momento, discutir esse assunto aqui, especialmente neste lugar, e neste momento, véspera do dia 30, é um privilégio, eu agradeço muito, e eu quero ouvir minha amiga para ver como é que nós vamos sair desse buraco. Muito obrigada. Boa tarde a todas, todos. Desculpem, eu fui a responsável pelo atraso. É sério, eu comecei a dar defeito, gente, esse é o problema. E eu registrei na minha cabeça que era às 18 horas, e eu estava confortavelmente, entendeu? Assim, esperando eu chegar bem cedo, como eu costumo fazer sempre, muito antes, né, para encher o saco de todo mundo que se atrasa. Eu estava, entendeu? Até que a outra me liga e fala, mas ela sabe que eu chego antes sempre? Como assim? Aí eu comecei a entrar em parafuso. Ainda bem que ela começou bem nervosa, que a Eva já foi acalmando, e eu estou quase bem para poder falar. E aí, a bem da verdade, a gente se encontrou na USP, né? Depois de 500 anos, a gente se encontrou há um mês atrás. E aí, o que nós vamos fazer lá? Eu falei, eu acho que nós vamos bater papo, né? Nós somos duas velhinhas, né? Então, a gente tem muito que... E foi um pouco assim que eu me organizei. Eu fiquei pensando em você o dia inteiro. E aí, eu falei, não, eu vou conversar com a minha amiga. Então, o que eu quero é... Eu fiquei assim, organizando os momentos emblemáticos para mim da nossa convivência, né? Então, eu não estava pensando em nada de vocês, aí, conjuntura, esse terror, esse pesadelo, não passei por aí. Né? Então, é claro, mas é inevitável virar, né? Virar depois. Mas eu fiquei, Eva, assim, pensando em nós duas juntas, né? No contexto das lutas feministas, né? Nas quais nos engajamos, né? E tem quatro momentos emblemáticos para mim dessa nossa trajetória, né? É lógico que, em primeiro lugar, veio o trauma, né? Aquele, né? A engenharia política, né? Na qual estivemos envolvidas, né? Para equacionar uma situação explosiva criada pela denúncia, não é, de uma radialista negra, não é, Marta Arruda, né? De que o Conselho Estadual da Condição Feminina seria criado sem nenhuma representação de mulheres negras. Aquilo foi também um pesadelo, né?
Então, esse fato desencadeou processos que se tornaram históricos e que impactam até hoje as estratégias das políticas públicas, eu acho. Primeiro, pelo pioneirismo do órgão, que você presidiu, né? E que é um órgão que está na origem de todos os demais que se sucederam para tratar das questões de gênero e raça nos diferentes níveis de administração pública, né? Então, enfim, você esteve à frente de um órgão pioneiro e teve que administrar politicamente o primeiro grande conflito e enfrentamento público, não é? De mulheres brancas e negras. E creio que, no final, alcançamos um resultado exitoso, que não estava no horizonte quando a polêmica se estabeleceu. E acho que foi a sua serenidade foi fundamental, né, para que pudéssemos atravessar aquele desfiladeiro, né, de forma exitosa. Nós podemos nos aprofundar nisso, mas só para registrar desse primeiro momento, né. A segunda lembrança que eu tenho é de você me oferecendo resultados inéditos de uma pesquisa sobre violência contra a mulher, uma pesquisa que você liderou e que constatou a subrepresentação dos homens negros nos crimes de violência física e sexual contra as mulheres, quando comparados aos homens dos outros grupos. Uma informação, aquilo foi uma informação absolutamente preciosa, porque e ela era uma informação preciosa e estratégica, porque o resultado que você mostrava naquela pesquisa desconstruía o estereótipo do homem negro como predador sexual. Não é? É um modelo tão ao gosto, né, de um certo tipo de literatura e um certo tipo de imprensa em mídias racistas, não é, que se comprazem em reiterar esses estereótipos que pesam sobre homens negros, né? Então, você sabia perfeitamente o que eu faria com aquela informação, né? E sabia mais ainda o que é que deveria ser feito mesmo com ela, né? Então, eu me sinto muito grata a você por aquela contribuição. E eu tenho muita curiosidade de saber se você avançou mais nessa linha de investigação sobre masculinidades com recorte racial, porque eu não te acompanhei, né, nesse processo, né, de pesquisa, mas sei que você tem trabalhado com esse tema, né. A terceira memória, muito forte, que me vem, é de nós duas conversando com muita emoção sobre a Operação Moisés. Não sei se você se lembra. Se você... Mas foi porque era uma coisa absolutamente surpreendente para mim, não é? Eu estou falando do resgate do governo de Israel dos judeus etíopes, né? Os falachas, né? E como nós trabalhamos aquela informação e foi um momento de muita aproximação, né, dessa coisa que vocês estão chamando o quê aí? Judeidade e negritude, né? Foi um momento concreto, né? Eu falei, olha, não é que os judeus são capazes de fazer um ato assim, entendeu? Contundente, não é? Em prol. Porque sempre existiu esse diálogo complicado, problemático, tentativas de aproximação e distanciamento dessas duas comunidades, né? E a gente sempre trabalhou também com algumas informações das tensões, aproximações e tensões entre as comunidades negras nos Estados Unidos, né, e a comunidade judaica. Então, é uma coisa que parece que agora até tem título já essa coisa, né, judeidade e negritude, parece que começa a andar com um pouco mais de, né, vontade política de todos os lados, né, acho eu. E a quarta memória é uma memória afetiva, sabe? A memória de Júlio, sabe? Seu marido, um homem
a memória de Júlio, né? Sempre com você, sempre te mimando. Eva foi a mulher mais mimada que eu conheci no movimento feminista, né? Então, a memória de Júlio sempre conosco também, feministas, nos apoiando, né? Em todos os momentos, né? A ponto de ser chamada sempre por nós, assim como nosso marido. Era como a gente chamava ele. Então, e para além das memórias mais fortes, né, essas pessoais ou afetivas, estão as lutas, né, nas quais estivemos imersas coletivamente e que mudaram radicalmente o status das mulheres brasileiras, que redesenharam as políticas públicas, que criaram novos equipamentos públicos para atender às demandas por igualdade e equidade de gênero e raça, e que estão aí em permanente risco, exigindo vigilância e luta incessante da nossa parte. Então, e agora para onde vamos? Seguiremos atentas, sustentadas pelo patrimônio libertário que construímos ao longo das últimas décadas. Eu não me arrisco a falar quantas. Você falou 4, mas acho que são 5 mesmo, viu? Eu costumo falar 4, você falou 5, são 5 mesmo. Então, esse patrimônio libertário que construímos e que, ao meu ver, encontra o seu ponto mais elevado na plataforma feminista que nós construímos em 2002. Eu ainda acredito que seremos capazes de tornar aquela plataforma política gestada, não é, coletivamente, por mulheres negras, indígenas, brancas, lésbicas, nortistas, nordestinas, urbanas, rurais, sindicalizadas, quilombolas, jovens, mulheres de terceira idade, mulheres portadoras de necessidades especiais. Todo esse mosaico feminino esteve em torno de 2.000 mulheres, estiveram em Brasília em 2002, na Conferência das Mulheres, para aprovarem essa plataforma, uma plataforma com a qual nós ousamos ofertar um projeto de radicalização democrática ao Estado e à sociedade. Radicalização democrática que, para nós, tem como vocação um novo pacto, não é, de gênero e um novo pacto racial, em oposição aos contratos em vigor, não? O contrato racial reservado aos racialmente hegemônicos, não é? E um contrato sexual, como diria Carole Partman, né? Reservado aos sexualmente hegemônicos. Então, é por isso que lutamos, por novos pactos racial e de gênero, sustentados nos princípios de igualdade, da diversidade, da participação, da solidariedade e da liberdade. Então, essa plataforma representou, em particular para as mulheres negras, o coroamento de quase 2 décadas de luta pelo reconhecimento e incorporação do racismo e da discriminação racial no ideário feminista nacional. Então, eu creio que essa plataforma selou um pacto de solidariedade e corresponsabilidade entre feministas negras e brancas na luta pela superação das desigualdades de gêneros e desigualdades intragênero persistente no Brasil. Então, eu acho que tarefas árduas permanecem nos exigindo e desafiando, né, as gerações atuais e futuras de mulheres. Continuaremos lutando até que sejamos todas efetivamente livres. Não é? É isso. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar, por favor. E a Sueli fez uma menção do que ela mesma já gostaria de aprofundar na sequência, que eu também tinha preparado aqui, que foi um episódio vivenciado, protagonizado por vocês duas, que eu escrevi muito mal na biografia da Sueli Carneiro.
Ricardo Tepperman já está por aqui, eu acho. A gente precisa corrigir na próxima edição do livro, por favor. Porque em 1983, né, na criação do Conselho, Sueli adiantou que teve uma confusão. É verdade. Conta para a gente, por favor, Eva. Tá bom. É o seguinte, eu já conhecia a Sueli, conhecia a atividade dela, de outras mulheres negras, feministas. Então, quando nós resolvemos fazer o Conselho da Condição Feminina, olha, foi a primeira vez que nós, feministas, decidimos interferir sobre as políticas públicas. O que significa isso? Significa entrar no Estado. Nós éramos movimento social. Então, movimento social e Estado são duas coisas distintas. Aí nós decidimos que, olha, vamos entrar como um conselho dentro da estrutura do Estado para conseguir recursos. Por exemplo, para livros didáticos, para modificar os livros didáticos, para tirar o racismo que está nos livros didáticos, porque a mulher sempre aparecia nos livros didáticos com aquele aventalzinho de cozinha, e o homem sempre com a pasta... vamos mudar isso, né? Nós não queremos isso, nós queremos mudar essa imagem. Nós queremos... Porque a mulher negra não precisa ser sempre a cozinheira, ela pode ser uma advogada, uma médica, tem que mudar isso tudo. Então, a gente fazia reuniões e quisemos interferir. Essa é a ideia fundamental do Conselho da Condição Feminina. Só que eu estava mexendo numa coisa muito poderosa, a gente não tinha ideia, porque entrar no Estado é entrar na política. E isso significa poder, dinheiro. E nós éramos realmente pessoas muito ingênuas, né, nesse sentido. E aí, aí começou... Eu não vou te contar tudo, viu? Porque teve briga também entre as brancas. Mas isso é uma outra história. Mas, então... Bom, eu era mesmo uma pessoa que já tinha uma certa liderança. Não, então você vai fazendo isso, quem são as outras? E aí começaram a aparecer mulheres. Não dava, movimento social você não pode fazer eleição, mas havia aquelas que se destacavam. Vai daí, tinha 4 mulheres brancas. Eu falei, bom, então... Vamos esperar as mulheres negras dizerem quem elas querem indicar, porque não vou ser eu que vou indicar as mulheres negras. Não, mas... E aí, essa fulana aí, que ela citou, que eu não vou falar, chega para mim e diz, não, mas eu quero ser conselheira. Só que não era feminista, não era conhecida, não tinha ativismo. Eu falei, olha... São as mulheres negras que vão ter que indicar. Não, porque... E o que ela faz? Ela foi num programa de televisão da Hebe Camargo, me chama, me critica, me chama de Eva Braun. Para uma judia, Eva Braun, vai que daí... Eu não estava nem assistindo esse programa. Eu estava voltando, meus filhos eram pequenos. Eu chego, meu pai me chama e diz, Eva, estão falando de você, uma coisa horrível. Sai dessa política, para que você precisa disso? Isso me magoou. Não, porque meu pai ficou magoado. Uma filha mais velha, atuante... eu estava enfrentando várias coisas, mas, não, aquilo para mim foi aí que eu falei, não, eu vou esperar as mulheres negras decidirem. E aí indicaram a Sueli e a Teresa Santos. Não, foi a Teresa e a Vera
Siqueira, Vera Lúcia Siqueira. Foi? Foi. Eu era carregadora de piano dela. É verdade, é verdade. Bom, enfim, aí quando elas decidiram os nomes, mas aí eu convidei você para fazer o livro, junto com a Teresa Santos. O livro... A Teresa que me intimou para fazer o livro. Eu tinha mais medo dela do que da Franca. Ai, tadinha dela. Lembro. Eu era muito amiga dela, eu dava carona para... Bom, mas enfim. Gente, o negócio é muito íntimo, entende? É vida da gente. Bom, aí eu esperei, indiquei para o Montoro, porque eu falava direto com o governador. O que vocês estão pensando? Eu falava com o Montoro, telefonava e dizia, olha, são essas. Tudo bem. Não fui no programa da Hebe Camargo, porque ela dizia, vem aqui falar, porque você é racista e não sei o quê. Ah, não fui, não. Mas indiquei e calmou-se a situação, né? E depois eu ainda tive a honra, porque eu naquela época, sabe, a gente trabalhava de graça. Nós não éramos remuneradas. Eu era professora da USP e vivia do meu salário de professora. Não tinha nem prolabore, não tinha nada. O máximo que eu tinha, de vez em quando, era a condução. Trabalhei muito, 2 anos ou mais até, nesse trabalho. Bom, aí, o que aconteceu? O pessoal da Unesco deu R$1.000. Assim, chegaram e disseram, é para você fazer o que você quiser com esse dinheiro. Eu, na mesma hora, chamei meia dúzia de colegas, está lá, isso acho que está escrito, não está no livro? Não. Bom, então depois eu te dou. Eu chamei colegas, eu tenho certeza absoluta que eu chamei a Maria Malta, a Fúvia Rosenberg, a Teresa Santos e você, não me lembro mais. Foram vários livros que eu... Como? Albertina Costa, isso mesmo. E eu tive a honra de levar esses livros para Nairobi, porque aí o ministro das Relações Exteriores, porque a gente ainda estava numa fase chegando na democracia, ele não quis levar os livros, mas eu levei. E os livros foram distribuídos, estão aí até hoje. É da Nobel, acho que foi a primeira coisa que a Nobel publicou. Eu mesma não escrevi, né? Não, o prefácio, eu nem lembro mais, Sueli, mas eu me lembro que, nossa, eu andava com aqueles livrinhos ali distribuindo para as pessoas, para as comitivas e tal, porque era a expressão do trabalho que a gente estava fazendo. Gente, vocês não fazem ideia. Isso foi a abertura da participação das mulheres, porque depois de São Paulo veio Minas, depois de Minas foi Bahia, daí esparramou no Brasil até chegar em Brasília. Então, esse foi o nosso começo, né? É por isso que eu digo, é absolutamente pioneiro. Tudo que se fez depois em política pública saiu daí. 1 ano depois, se consegue, graças à existência do Conselho da Condição Feminina, foi possível negociar também com o governador a criação do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Da comunidade era negra, Hélio Santos que o Hélio e o Ivair. Exatamente. Mas foi em função do que as mulheres abriram. É verdade, não é verdade. Então, isso foi fundamental. Essa coleção que você construiu para representar a década, né, em Nairobi, né, porque foi Nairobi. Foi Nairobi que foi levado.
nos obrigou, na verdade, é uma coisa que tem os nossos bastidores também, das negras. Você lá com as suas brancas encrencadas e eu com as minhas pretas. Mas essa coisa chegava assim. A Tereza falou, elas vão fazer uma coleção sobre como é que chegava, né, na nossa casa. Elas vão fazer uma coleção de livros sobre as mulheres. Eu falei que nós queremos um sobre a mulher negra. Aí a Eva falou que tudo bem. Tá bom? Então você faz, Sueli. Foi bem assim. E eu, socióloga, não era e nunca fui. E tinha que encarar aquela pedreira. Mas eu fui obrigada, pela primeira vez, a produzir a informação sobre os níveis de desigualdade entre mulheres brancas e negras. Nunca tinha sido feito aquilo antes. Então, foi pioneiro nesse sentido, né? E que abriu todo um campo de pesquisa, que é por isso que eu digo que o que aquele conselho gerou continua, né, reverberando aí nas políticas públicas. Por exemplo, foi lá que se criou pela primeira vez uma comissão de mulheres negras no interior, de um órgão de mulheres, para pensar políticas específicas para mulheres negras. É impensável. Aí, isso vai impactar a criação da Fundação Palmares, em 1988, são 5 anos depois. Isso vai me levar para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a convite da Jaqueline, em função do trabalho que se pôde realizar em torno da questão da mulher negra, para fazer o programa da mulher negra do centenário. Então, foram muitos os desdobramentos, né, em termos de reconhecimento, né, dessas especificidades, e, sobretudo, da dimensão racial na temática geral das mulheres. Né? Posso fazer uma pergunta? Porque eu nasci em 1984. E eu não sou mais jovem. Criança. Nessa sala, a maior parte tem muita gente mais nova do que eu. O que é Nairobi? O que foi Nairobi? Congresso Internacional das Mulheres. Foi organizado pela ONU. Isso, então, conta das conferências, por favor. Foi, exatamente. Porque foi assim, em 1975, nós tivemos o Ano Internacional da Mulher. Em 1975, nós tivemos o Ano Internacional da Mulher. Aí, a coisa pegou de tal maneira que aí a ONU decidiu fazer 10 anos depois. E aí é Nairobi, a primeira grande conferência internacional. Só para você ter uma ideia, sabe como que o Japão mandou as mulheres? Elas fizeram a cerimônia do chá. Olha o nível. Nós, em 85, já criamos a primeira delegacia de defesa da mulher aqui em São Paulo. Em 1985, foi a primeira delegacia. Aliás, a gente xinga o Temer, mas a ideia preliminar foi dele, viu? A gente tem que... Ele faz questão de lembrar. Eu acho que ele está certo. Ele ajudou, ele deu a ideia central e nós... Mas nem em função de problemas que ele mesmo tinha na área. Tá bom. Agora... Aí, depois, 1980... E aí, cada 5 anos ou 10 anos, a gente vai... Aí fazem avaliações, não é? Para saber o que aconteceu. E a gente já faz uma coisa prospectiva, porque não é só o que já foi feito, mas a gente já tem que planejar, por exemplo, redução da mortalidade materna, redução do feminicídio, palavra que não existia, mas a gente conhecia. Então, redução da desigualdade salarial, tudo, mas até creche, mas tudo isso que ainda a gente não... Mas a gente tinha conseguido bastante, né, Sueli?
já tinha muita creche, já tinha mudança nos livros escolares, já tinha a delegacia da mulher. Foi isso que deu origem à Lei Maria da Penha. Quer dizer, não está bom? Não está. Existe feminicídio? Sim, demais. Mas é melhor a gente saber fazer o diagnóstico para poder avançar. Agora, do ponto de vista do que você falou, dos feminicídios de mulheres negras, esse é uma unha encravada na história que eu não consigo resolver, porque, de fato, houve uma redução no feminicídio de mulheres brancas, mas não houve das mulheres negras, houve até um aumento. Eu não sei, eu estou estudando esse negócio. Eu não tenho a resposta ainda. Tenho muito medo dessa resposta, mas estou estudando, né? Pois é, porque eu sempre me referencio muito naquela pesquisa que você dizia, que você apontava a subrepresentação dos homens negros nos crimes de violência, né, doméstica e sexual. Que era, e aparecia outra coisa naquela que você apontou naquele estudo. Não apenas os homens negros apareciam subrepresentados nesses crimes, mas também sobre-representado nos crimes de patrimônio, que dava o perfil mais aproximado, mais exato da criminalidade negra, né? E eu me lembro que você apontava um dado surpreendente, que era a sobre-representação de homens de origem asiática nos dados de violência. Então, isso me acompanhou, e aí cotejando com algumas questões que existia no ambiente, né, do movimento de mulheres negras, em que havia uma tendência das mulheres negras a não denunciarem a violência doméstica em função do estigma, né, claro, que acompanham né, os homens negros, fazia sentido, né, não aparecer estatisticamente essa informação. Não, é verdade. As mulheres negras, elas sabiam que, se elas denunciassem o companheiro... Estava condenando. Ele não só ia ser preso, como ia acabar com a vida dele. Ela não pode ser responsável. Por isso. Né? Quer dizer, então... Isso sempre foi um ponto de... É verdade. De polêmica, né, em relação a isso, porque se sabe que seria a oportunidade dele ser justiçado, não apenas pelo crime que pudesse supostamente ter cometido, mas também pela própria negritude, que é a sua, né, que é o crime, né, que é o crime fundamental que nós cometemos, nascer negros. Talvez por aí que a gente possa trabalhar a questão, né? Vamos pensar juntas uma maneira de resolver isso, porque, por exemplo, eu fiz depois uma outra reunião em que eu convidei só homens, para falar sobre violência. E os homens negros que vieram, era a pior coisa do mundo, porque eles fizeram... denúncias, não é propriamente denúncias, mas eles descreveram como eles são supervalorizados na mídia. Então, o homem negro tem que ter o pênis enorme, tem que ser muito bom de cama e não sei o quê. O que não existe, isso é mentira. Mas você cria esse estereótipo. Aí os homens brancos passam a ter ciúme desses negros, e isso dá uma situação muito punem desigual. Eles com a violência, punem eles. Eu tenho esses depoimentos. Com violência, sim. Tem isso também. Bom, enfim. Mas tem outras coisas que também que eu acho que está presente nesse debate, que é nessa defasagem muito grande entre mulheres brancas e negras, né, no tema da violência, porque também se supõe
que as mulheres brancas tendem a omitir mais a violência, a procurar a proteção, né, por conta, na maioria das vezes, de status, né, social. Também tem isso. Então, é um outro componente também para se avaliar quando a gente está considerando. Eu me lembro que, recentemente, eu ouvi dizer que tem o fórum da Barra Funda, parece, tem um fórum ali, em que as mulheres das classes A e B que frequentam, né? Porque tem, né, as mulheres, né, que mais sigilo, mais cuidado, mais, né, proteção, mais isso, mais aquilo. E muitos relatos diziam que elas, ao descrever, né, a situação de violência doméstica, aludiam que é porque estava insustentável, que iriam porque o marido é renomado, né, tem um nome a zelar, não é? Pobre, preto não tem, né? Então, mas tem um nome a zelar, e, geralmente, elas resolviam o problema, até no limite de chegar aí para a delegacia, resolviam o problema pegando o cartão de crédito do sujeito, estourando ele. Então, essas coisas que se ouvem em delegacias, digamos, que recebem mulheres de elite, né, vítimas em situação de violência. Então, eu acho que todas essas mediações a gente precisa lidar com elas aí para... Mas agora as Agora, pesquisas avançaram. horríveis, né? Né? As pesquisas avançaram bastante. Isso depois a gente pode trocar mais informações. Mas tem muita coisa que foi feita. Por exemplo, mulheres advogadas, juízas, promotoras. Agora, existe uma pesquisa interna delas, mas não é interna escondida, não, está publicada. Fabiana Severi. Professora, aí depois eu estou aqui na fila. Pode terminar É que a gente vai longe. Está ótimo, estou adorando Mas, assistir. enfim, essa Fabiana Severi, de Ribeirão Preto, já botou tudo isso, está na internet, você pode achar, depois eu te passo. Obrigada. De nada. Chegaram algumas perguntas, e 3 delas são parecidas. E é uma pergunta difícil. Eu vou ler as 3, porque aí todo mundo também já fica... a gente não responde. Nós já podemos fazer o que nós bem entendemos. Nós somos velhos, a gente só faz o que quer. Se ficou ruim, chato, a gente não faz. Tá ótimo. Então, eu vou ler as 3 perguntas. Elas respondem se quiserem. Mas as perguntas em si, em um festival de perguntas, vão nos ajudar. Há um movimento conservador entre as mulheres. Como ser feminista e fazer parte das comunidades religiosas? É a primeira. A segunda. A organização do movimento feminista teve impacto sobre o campo normativo. Contudo, o campo dos costumes continua conservador. Como superar essa condição? E a terceira. Como a religião interfere no avanço ou retrocesso dos direitos das mulheres? Em contexto de Damares senadora, qual a melhor forma de agirmos? Qual a melhor forma? É brincadeira. De agirmos. Tá bom. Eu vou fazer reiteração de princípio. Primeiro, ser feminista é em primeiro lugar, defender né, heroicamente o Estado laico. Né? Eu acho que essa é a primeira questão. Ponto. Não, é inegociável. Eu acho isso é uma questão inegociável. Fundamentalismo religioso, de qualquer denominação, seja lá de onde vier, ele seguramente é um instrumento de fazer a situação da mulher retroceder à Idade Média. É disso que se trata. Eu tenho horror de religião, seja lá qual for, sempre que ela se mete com o Estado. Isso nunca dá certo. Eu não quero religião nenhuma, nem a minha, porque também a tenho, nem a minha, metida com o Estado, e muito menos nas escolas. Então, eu acho que é deletério, é nocivo e tem que ser combatido. E ponto final. É isso.
Só uma coisa, não significa que é uma batalha fácil é uma disputa fácil de fazer, mas tem que ser feita, né? Eu estou inteiramente de acordo com a Sueli, mas eu acho o seguinte, como nós estamos vivendo em vários países esse lado conservador, retrógrado, eu acho que nós, mulheres, mexemos com o poder. Na hora que nós rompemos o patriarcado, nós rompemos com o poder. O que quer dizer isso? Rompemos com quem decide, com quem tem a verba, com quem vai fazer os destinos deste país ou de qualquer país. Quer dizer, quando você rompe, as mulheres rompem esse poder patriarcal, nós estamos introduzindo igualdade. Simplesmente nós introduzimos o que é esse feminismo? É a igualdade entre todas as pessoas, homens, mulheres, trans, enfim, qualquer que seja a denominação, a opção sexual. Quando você mexe com isso tudo, você está mexendo com esse poder. E eles não querem, evidentemente, abrir espaço para essas inovações. Por que, de repente, aqui, na Hungria, na Polônia, na antiga União Soviética, em todos esses lugares, até na Suécia, a gente está vendo esse retorno? Quer dizer, não, vocês mulheres estão querendo muito, né? Entre aspas, o muito, quer dizer, estão querendo essa igualdade. Então, nós estamos mesmo mexendo com esses valores. E é claro que há mulheres que vão optar por isso, ou porque foram assim educadas, como nós não fomos educadas para isso, como nós somos revolucionárias nesse sentido, é evidente que vai ter. Não é por acaso que existe uma guerra contra gênero. Por que gênero, de repente, virou uma palavra feia? Por quê? Por quê? Porque nós estamos mexendo com tudo isso. Então, eu não acho. A resposta para isso, além do que a Sueli já colocou, nessa questão do Estado laico, etc., olha, opte pelo que você quiser, o corpo. O nosso corpo é nosso. Nós é que decidimos sobre ele. Nós, negros, brancos, não importa a nossa condição sexual, a nossa opção, não interessa, é nosso, nós é que temos que decidir. Não é o Estado que tem que decidir. Agora, o Estado tem que respeitar a democracia. Né? Para isso é que a gente vota, para isso é que você tem políticas, etc. Mas eu enxergo isso. Agora, não vamos cair nessa de porque a mulher é evangélica, não é evangélica, e não sei o quê. Faça-me o favor. Né? Isso é Idade Média. Não queremos mais voltar para a Idade Média. Aproveitando que estamos aqui num festival literário e nessa sala, né, cercada por palavras, eu queria ouvir um pouco de cada uma de vocês sobre a relação com a escrita. Tive a oportunidade de ouvir Sueli muitas vezes negar essa relação. E agora homenageada personalidade literária do ano. E Eva Blay, um carinho com os filhos, como tem... um carinho com os próprios livros, como tem com os filhos, não é? Ouvi também isso de você. Qual a relação com a escrita, professora? Minha amiga, eu sou muito marxista nessa hora. Literatura, para mim... Olha... O microfone. Literatura, para mim, é uma coisa muito linda, distante da minha realidade. Não é um problema de marxismo, acho. O que você falou? Acho que não é um problema de marxismo. Vamos ver para onde vai isso. Vai. É o seguinte,
essa semana, depois que eu estava literalmente de saco cheio, porque eu não aguentava mais ver programa político, eu vejo programa político 24 horas por dia. Aí eu resolvi ler Machado de Assis. Aí eu entrei na internet, baixei um negócio que estava lá, fui ler O Alienista. Aí que eu enlouqueci de uma vez. Mas sabe de uma coisa? A língua que ele fala não é mais a nossa, né? Isso para chegar na literatura. Eu fiquei lendo aquilo, eu fiquei lendo por dentro, né? Porque o vocabulário já não é outro. Mas eu fiquei lendo, como aquele homem era genial mesmo, né? Como ele realmente mostrou como não existe loucura, que loucos somos todos aqueles que são considerados sãos. Então, para mim, literatura, eu não tenho tempo para literatura, viu? Desculpe, eu não tenho. Infelizmente, eu sou muito materialista. Eu falei marxista, mas está errado. Eu sou muito materialista. Eu não tenho tempo. O máximo que eu me dou é ver filminho, e de preferência bem idiota, para desanuviar um pouquinho. E, fora isso, até os filmes eu fico analisando politicamente. Agora, é o seguinte, eu tenho essa deformação, deformação. Literatura, para mim, não dá, viu? Você lê olha, eu acho que os meus livros, esse livro, por exemplo, você pode ler do ponto de vista literário. Eu acho que esses depoimentos é literatura, mas quando você lê o livro, então eu ainda tenho cuidado, porque em letras azuis estão os depoimentos, eu respeito, mas a parte preta sou eu que escrevo, que é a minha interpretação. E o mundo é muito difícil, eu queria que as minhas netas tivessem mais democracia, que todo mundo tivesse escola. Eu estou preocupada com isso, viu? Desculpe, mas... Maravilhosa. Sueli, antes de passar para a mesma pergunta, eu tenho uma dificuldade também de propor, eu quase proponho para a Fernanda, para a gente propor para o museu, um festival de literatura de não ficção. Porque eu também me identifico, né? Também estou aqui sentada com vocês. E esta semana tivemos a notícia do Prêmio Nobel de Literatura. Annie Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura, escreveu, e ainda escreve, literatura de não ficção, mas é literatura. Então, passo para a Sueli, fazendo uma defesa de que vocês duas, querendo ou não, escrevem literatura. Literatura de não ficção. Tá bom. Obrigada. Então tá, né? Eu acho que então tá. Mas eu acho que é um problema geriátrico. Não é um problema marxista, é um problema geriátrico. Nós somos de um tempo em que literatura era ficção e poesia, não é? Era isso que era. Não é isso que é? Não é? Por isso que a gente não consegue aceitar, entendeu? E cada vez que me atribuem a condição de escritora, me ataca a síndrome de impostora, o tempo todo, sabe? Mas é verdade. Eu falo, mas como assim? Não, sabe? Eu me lembro do que era literatura, né? Quando eu consumia bastante literatura, porque agora faço essas coisas que ela faz também, né? Consumo conjuntura o dia inteiro, assisto o programa, né? E quando é para descansar, vamos lembrar, assisto porcaria, né? Eu tenho algumas preferências, aquelas coisas dos coreanas, sul-coreana. Aquilo ali é uma maravilha. Ganha de qualquer alienista, sabe, que você quiser. Experimenta. Ao máximo. Então, quando o pessoal do Jabuti,
como chama? Do livro? Câmara Brasileira. A Câmara. Quando eles me contataram, eu falei, gente, mas fala sério. Sabe assim? Eu falei, se tem uma coisa, numa descrição na qual não me vejo, é de literatura, muito menos, né, se você disser que eu produzo uma literatura de combate, que é como eu vejo o que eu faço, eu me identifico, né, eu me entendo perfeitamente, mas naquele momento ainda não estava claro para mim que eles estavam premiando personalidade não literária, né? Porque eu falei, quando isso ficou claro, eu falei, bom, isso aí eu posso até aceitar, né? Que é uma personalidade não literária. Eu escrevo, agora não faço literatura, não é isso? É isso que está combinado, porque senão eu não tenho como me defender a hora que vocês forem me dar esse prêmio e alguém questionar, sabe? Então, eu me vejo... Você está cansada de saber, eu sou uma pessoa que escrevo primeiro para falar. É para isso que eu escrevo. E como eu sou muito faladeira, mas sou muito incompetente para falar informalmente, eu organizo meu pensamento escrevendo. Então, quando me chamam para um ato de grande responsabilidade pública, eu vou lá com meu paper e eu declamo meu paper com tudo, né? Com as vírgulas todas, as ênfases. Está tudo demarcado nele, porque eu quero ter certeza absoluta que, depois, no debate, eu sei que eu vou ratear, você entendeu? Mas o essencial eu já consegui transmitir. Essa é a estratégia que eu tenho para poder me expressar. Então, sempre escrever foi sempre isso para mim, uma forma de eu conseguir expressar meu pensamento da maneira mais organizada que eu posso, tendo em vista o terror que isso aqui me provoca, né? E esta cena também me aterroriza. É que, felizmente, a gente envelhece, chega uma hora que a gente relaxa, entendeu? E fala, foda-se, sabe? É simples assim, entendeu? Eu entrei no modo, né? Nesse modo, e agora está ficando bom, entendeu? Que bom, que sorte a nossa. Eu vou ler a última pergunta. Por favor, né? Nós somos duas senhorinhas, né? Sueli, desculpe, cadê a senhorinha aí? Eu não tenho nada que ver com isso. Você é uma descompreendida. É a última pergunta, mas depois vocês continuam ali fora, podem interagir com as pessoas, autografar os livros. É legal. A extrema-direita sequestrou os afetos de grande parte da população brasileira. Como reconquistar o simbólico, a subjetividade do Brasil para uma retomada democrática? Essa está fácil. Simples assim, ó. Simples assim. Você que é a socióloga de nós duas. Né? Olha, essa pergunta, se a gente tivesse uma resposta para ela, a gente realmente entrava nessa briga, né? Mas quer fazer o favor de repetir? A extrema-direita sequestrou os afetos de grande parte da população brasileira. Como reconquistar o simbólico, a subjetividade do Brasil para uma retomada democrática? Eu acho que essa pergunta está muito cheia de iscas, sabe? Mistura aí uma porção de coisas. Vamos começar pelos afetos. Os afetos estão aí, minha gente. Como é que você expressa seus afetos? Eu ando na rua horrorizada, literalmente. Não aguento ver tanta gente morando na rua. Não aguento tanta gente pedindo comida. Quanto dinheiro você tem na tua bolsa? Meus afetos ficam absolutamente violentados o tempo todo. Agora, tem pessoas que dizem que não enxerga isso. Sinto muito. Essas pessoas são desumanas, são pessoas que nós temos que afastar.
Essas pessoas não podem dirigir o nosso país. Então, nós temos que preservar os nossos afetos, a nossa sensibilidade, a nossa empatia com as pessoas. Não é possível. Nós não vamos deixar os outros nos destruírem. Nós temos que ficar na luta. E isso é luta mesmo. Não tem outro caminho. É luta pelo voto? É. Ganhou? Ótimo. Se ganhou, melhor ainda, mas ainda nós vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. Nosso país está destruído por dentro. Nós temos que começar com as crianças nas escolas. Olha, eu tenho participado de reuniões, eu falo com professoras, sabe o que elas me dizem? Ah, mas na aula a gente não pode falar em educação sexual porque é perigoso, porque o diretor chega e a gente perde o cargo. Há alunos que ficam filmando o professor, isso já no nível mais alto. Gente, nós estamos vivendo exatamente como na época da ditadura, só que é uma ditadura mais disfarçada, mas ela existe e ela é muito pesada. Qual é o papel que eu acho que a gente tem que fazer? Denunciar. Você denuncia. Ah, você não pode falar em educação sexual? Então, você fala para a criança, fala para a menina, que ninguém pode mexer no corpo dela. O corpo é dela. E se alguém mexe, ela tem que denunciar. Existem alternativas. Nós fizemos isso durante a ditadura, temos que fazer de novo. Então, você fala para o menino, olha, sim é sim, não é não. Sim é sim. Porque existe a história de que não é não, né? Nós entramos nessa... Não, meu bem, agora sim é sim. Se eu quero, tá bom. Quer mexer nos meus peitos? Pode mexer. Mas eu tenho que dizer que pode. Sim é sim. E você tem que ensinar isso para o menino, inclusive para o menino que é bulinado. Porque os meninos também são assediados, também são estuprados. Pensa que é só as meninas? Não é. Então, existem alternativas. Nós aqui somos todos adultos, temos filhos, temos netos, e temos que ensinar. A gente tem que usar subterfúgios. A gente está aqui, então estou ensinando. Vocês estão saindo daqui, reproduzam. Tem outros caminhos. Ah, eu dou aula, eu entro no YouTube, eu entro no TikTok. Falo no TikTok, sim. Falo, por que não? Ah, não, por que você fica aí falando desse negócio? Sim, senhora, vou falar no TikTok, qual é o problema? Ah, tem que falar, a gente tem que falar. Use todos os argumentos, todos os canais. A minha neta me ensina muita coisa. Obrigada, Olívia. Não, é verdade, gente. Ela vai me filmar agora e eu vou botar esse negócio no TikTok. Mas é isso. Bacana. É o que vamos fazer. É o que temos para hoje. Bom, pouco a acrescentar. Mas eu acho que a gente não pode esquecer todos os momentos de intensa resiliência e afetividade que a gente experimentou também nesses tempos sombrios. Se a gente pensar o que foi a resistência a todo o desleixo, né, com que foi tratado o problema da pandemia e como nós resistimos, né, coletivamente, sociedade civil, comunidades, territórios, empresas, houve um esforço, não é, de superar o descaso, né, dos responsáveis, né, o descaso daqueles que deveriam se responsabilizar, e você só faz isso com muito afeto, com muito amor ao próximo, né? E isso aconteceu. Nós temos uma expectativa aí
em que estão implicados mais de 50 milhões de brasileiros que estão dizendo não a esse tal sequestro, né? E não vamos esquecer que foi oferecido as condições de legitimação dessa coisa, que sempre foi reprimida na sociedade brasileira. Eu sempre digo que a gente viveu debaixo de um mito que construiu uma etiqueta social que não permitia muitas coisas, que o extremismo racial permite, né? Hoje a gente tem que coexistir, está coexistindo com violências, com formas de violências explícitas, né, de expressão racista no cotidiano, no transporte público, nos restaurantes, nas lojas, nos shoppings e tudo mais, que a sutileza do mito da democracia racial não autorizava, mas hoje está autorizado. Trabalhamos para mostrar que havia essa hipocrisia, né, nas relações raciais. E ela se revelou, quer dizer, e foi possível que ela se revelasse, quer dizer, inclusive incrementada por essa nova ascensão, né, do fascismo na sociedade brasileira, potencializa alguma coisa que sempre foi latente aqui. Eu sempre falo, o Presidente Negro, um livro do Monteiro Lobato, é de 1922. Olha, antes da ascensão do Hitler, esse troço estava aqui. Porque o que ele prevê é exatamente isso, o extermínio da nossa gente, o nosso extermínio. Então, essa coisa sempre esteve aqui. E veio, não é, Mussolini, em 1922, que ele ascende na Itália. E os seus compatriotas, não é? Compatriotas estavam aqui. Não é por outra razão que o Getúlio demorou tanto, não é, para até o último, na marca do pênalti, para não é na marca do pênalti que ele resolve se aliar às forças, não é? Obrigado pelas as forças que derrotaram o nazifascismo, porque tinha uma pressão bastante grande interna aqui para que o Brasil estivesse daquele lado. Então, não estamos falando de alguma coisa que nunca aconteceu, né? E que tem cúmplices, né, de tudo quanto é jeito. Mas está aí, mas nós somos maioria. E mais, eu sempre digo, nós já derrotamos esse negócio uma vez e nós vamos fazer isso de novo. Custe o que custar. É isso. Bem lembrado. Eu preciso fazer uma correção. Porque esse ciclo Judeidade e Negritude, além do festival, essa conversa fez parte do ciclo, ele foi desenvolvido na colaboração entre o Museu Judaico de São Paulo, o Instituto Brasil-Israel, a Casa Sueli Carneiro, e também Ricardo Tepperman e Fernando Baldraia. Muito obrigada, queridos. Esse título, E Agora Para Onde Vamos, é também título de um filme de uma diretora libanesa chamada Nadine Labaki. Não sei se vocês conhecem. Ela também é diretora do Caramelo, que é um filme mais conhecido. E é um filme maravilhoso, porque são mulheres numa pequena vila do Líbano que falam, tá bom, estão aí esses caras de novo, brigando por religião com esse monte de arma. E chega de arminha. E a resposta para o chega de arminha está nas mulheres. Ouvir vocês duas nos apontando possibilidades de futuro também me faz lembrar um provérbio que o Tiganá Santana nos disse, um provérbio bacongo, na mesa anterior. Boa noite hoje, já que o ontem vive. Muito obrigada por se permitirem que o ontem viva e nos leve para o futuro. Obrigada.